Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, nossa aula de ciências de hoje vai tratar sobre mistura. Você pode acompanhar a aula nas páginas 51 a 55. O que seria a mistura? Mistura é uma associação de duas ou mais substâncias diferentes, ou seja, uma união de substâncias diferentes. Aí você fala, se é união de substâncias, então o que seria substâncias? Substâncias são composições físicas e químicas já definidas. Aqui nós podemos ver que são qualquer espécie de matéria formada por uma composição constante de elementos químicos e que tenham propriedades física e química definidas. Eis que é substância. As substâncias podem ser classificadas como simples ou compostas. Simples, quando nós obtemos apenas um elemento químico. Composta, quando há mais de um elemento. Um exemplo de substância simples nós podemos dar como o oxigênio. Um exemplo de substância composta, o H2O, nossa água. Essa mistura dessas substâncias, nós podemos classificar essas misturas como misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. Lembrando que as misturas homogêneas são também conhecidas como monofásico e as heterogêneas podem ser também conhecidas como bifásico. Por quê? Monofásico, mono, só uma fase. O que seria essa fase? Quando você consegue observar o objeto, a mistura em si, dos elementos químicos, mas não consegue diferenciá-los. É apenas uma fase, um tipo só. Se eu misturo água com vinagre, por exemplo, eu vou obter do mesmo jeito, vou ver com a mesma estrutura, a mesma característica. Não vou conseguir a olho nu separá-los. Chamado de uma fase, monofase, mistura homogênea. A heterogênea é um pouco diferente, pois observando a olho nu eu já consigo ver, diferenciar essas duas substâncias. Por isso pode ser chamado de duas fases, dependendo. Se estiver misturando só dois elementos, duas fases. Nessa mistura homogênea, quando eu tenho a mistura de um sólido com um líquido, essa mistura também é conhecida como solução. O que seria a solução? A mistura onde se há um produto líquido com um elemento sólido. Um exemplo, nós podemos ter a água com açúcar. Se eu ponho a água líquida, o açúcar, parte mais sólida, dentro da água e dissolvo, eu tenho uma solução. Onde a água que dissolveu o açúcar, ela é chamada de solvente. E o açúcar eu chamo de solúvel. Lembrando que na mistura homogênea, por que homogênea? Porque é uma só fase. Porque os elementos químicos em si, eles conseguem se unir, eles se misturam, formam-se a união os dois elementos das duas substâncias. Já na heterogênea, eles não conseguem se unir, não conseguem manter-se a união, se mantêm-se distantes um do outro, ficam separados a distância um do outro. Por isso que conseguimos a olho nu ver, separar essas duas substâncias no recipiente. Para vocês compreenderem melhor sobre essa mistura homogênea e heterogênea, vou fazer uma pequena experiência aqui, mostrar para vocês. Tá? A água, coloco no recipiente. Em um recipiente, vou colocar areia. Deixa eu ver fora aqui. No outro recipiente, vou colocar o açúcar. Se vocês puderem observar, nesse recipiente nós podemos ver as duas substâncias. Aqui embaixo a areia, em cima a água. Então, são chamadas de duas fases. Por isso, é mistura heterogênea. Não se misturam, ficam separados. Já aqui, nós podemos ver em um só
toda a substância dissolvida. A água dissolveu todo o açúcar, a mistura tornou-se uma só. Você não consegue ver a olho nu essas duas substâncias, chamado de mistura homogênea. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui a mistura heterogênea, você vê a olho nu, as duas substâncias, e aqui podemos ver apenas uma fase, apenas uma substância, apesar de conter as duas substâncias. Nós temos aqui a água e o açúcar, então mistura homogênea. Essa é a diferença entre as duas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido essa diferença entre misturas, entre substância e os tipos, e a diferença entre mistura homogênea e heterogênea. E para colocar em prática o que a gente estudou, vocês vão realizar a atividade da página 55. Tenham um bom dia e até a próxima.